Então, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de João, a segunda carta de João. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 9 a 11. Então, Epístola de João, versos 9 a 11. Já estamos no final, quase, né? Já é o finalzinho do coração da carta, digamos assim. Então, 2 João 9 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Que Deus aplique a sua palavra e abençoe. Senhor Deus, nos abençoa neste momento que vamos mesmo estudar a tua palavra. Seja mesmo o nosso professor, o intérprete que vai nos dizer corretamente o que a tua palavra quer nos dizer. E nos livra, Senhor, me livra do erro, da heresia, e que o teu povo possa ser abençoado e edificado através dessa porção da tua palavra. Te pedimos humildemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Só um minuto. Irmãos, no último estudo que tivemos, nós vimos então João alertar a igreja, né, alertar sobre a existência de pessoas que saíram do meio delas e estavam difundindo, espalhando, pregando falsos ensinos sobre o Senhor Jesus Cristo. Isso no verso 7. Né? Então, João vai dizer mesmo que muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Essa era a pregação deles. Jesus não veio em carne. Né? Não veio em carne. Ele não encarnou, Deus não encarnou, como a Bíblia fala. E aí ele diz, assim é o enganador e o anticristo. Eram características dessas pessoas que pregavam essa falsa doutrina, a não encarnação do Filho de Deus. Né? E aí depois nós vimos que João adverte esses irmãos eleitos que após tanta luta, tanta batalha, tribulação, eles não perdessem tudo isso que conquistaram até agora. Né? E aí nós vemos isso no verso 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. E aí nós vimos o trabalho que os discípulos, os missionários da época tiveram para transmitir o evangelho como um todo, espalhar o evangelho no mundo conhecido da época. Né? Nós sabemos que tiveram discípulos que foram mais para dentro da Ásia, outros que, como o apóstolo Paulo, foi para a banda ali da Ásia Menor e Europa, né? E outros que foram ali para a África. Né? Alguns dizem Filipe foi mais ali para a África, outros foram ali para a Ásia, e aí foram martirizados, mas o evangelho espalhou-se pelo mundo conhecido todo ali da época. E aí é isso que João está falando, olha, não vamos perder tudo isso que conquistamos por causa desses falsos mestres, esses falsos profetas, esses anticristo, né? Não vamos perder isso, mas vamos mesmo batalhar para que no final ganhemos o galardão completo. Né? Não é a perda da salvação que João fala aqui no verso 8, olha, mas para receberdes completo galardão. Não é que ele está dizendo que esses irmãos eleitos, caso ouçam alguma coisa e comecem a enveredar por essa, não é que eles vão, se foram eleitos, não é que eles vão perder a salvação, mas
o galardão antes que era completo, agora já vai ser, digamos assim, reduzido a uma certa porcentagem que só Deus, o juiz supremo, aquele que conhece e sonda mentes e corações, sabe, e que no dia final vai dar conforme as ações, os pensamentos de cada um. Mas João alerta, olha, irmãos, batalhem para receber o prêmio completo, né? Nós temos já a vida eterna em Cristo Jesus, mas sabemos que temos galardões nos esperando. Então, recebamos nosso prêmio de forma completa, não faltando nada. E aí complementa com o que Paulo diz, olha, alguns vão ser salvos como pelo fogo, né? As obras vão ser como feno, que quando pega fogo é rapidamente consumido. Né? O que então nós apresentaremos a Deus? Vai ser feno, palha, que é consumido pelo fogo, não tem nada para apresentar ao Senhor? Ou vai ser mesmo o ouro, pedra preciosa, né? Algo realmente que é robusto, sólido, para que mostremos ao nosso Deus. Sabemos que no dia final estaremos perante não o tribunal, o trono branco, mas estaremos perante o tribunal de Cristo. É um tribunal que ele vai galardoar, vai premiar os seus filhos, vai premiar a nós. E é por isso que Paulo fala ali, se despedindo na sua última carta, a 2 Timóteo, dizendo que, olha, meu galardão já está lá me esperando, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O prêmio da justiça já está lá me aguardando. E isso nós vimos no último estudo. Então, vemos, João alerta, né? Então, João adverte para batalharmos. E agora João, no versículo 9, nos apresenta um critério para avaliar esses falsos profetas a partir daquilo que eles ensinavam. Então, ele avisa, ele alerta e agora ele dá, digamos assim, a régua, o critério para nós avaliarmos. Sabemos que a doutrina que eles ensinavam era que Jesus Cristo não encarnou, Deus não veio em carne, né? E agora, qual é essa régua? Como é que eu vou medir a doutrina verdadeira? Né? E ele vai falar no versículo 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então veja, essa é a régua, é ultrapassar a doutrina de Deus. Nós vemos que a doutrina de Cristo, que João está se referindo, é que Jesus veio em carne. Né? E aí vemos também que Paulo ele vai falar muito neste quesito. Por exemplo, quando ele está alertando, está ali falando com os coríntios, ele vai dizer, 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Né? Veja, ele entrega aquilo que ele recebeu, nada a menos, nada a mais. Depois ele vai repetir quase que a mesma coisa ali em 1 Coríntios 15. Venho lembrar-vos o Evangelho, aquele que já foi falado para vocês uma vez, já foi transmitido, né? Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Veja, não é nada novo, já foi dado aquilo que ele recebeu, né? Então, esses falsos mestres, falsos profetas estavam ultrapassando, indo além da doutrina de Cristo. Veja que o termo ultrapassar é algo que vai além, vai se afastando, mas ao mesmo tempo que se afasta, vai além, ele vai deixando coisas para trás. É como uma estrada, né? Nós estamos, olha, o meu alvo é Cuba.
Não vou dizer que o meu alvo é Beja, porque eu não sei o que vem além de Cuba, mas o meu alvo é Beja, mas botei aqui no GPS, meu alvo é Beja, eu vou até Beja, mas aí eu vou, desobedeço e vou um pouquinho mais, vou para Cuba. Eu fui um pouquinho mais, mas eu deixei Beja para trás, né? Ou seja, eu estou ultrapassando, meu limite era Beja, mas vou um pouquinho mais, vou até Cuba. E é isso que João está dizendo, olha, esses homens que ultrapassam, deixam para trás o genuíno, aquele que é o verdadeiro, e acaba colocando coisas que não tem ali, né? Que não está no genuíno, não está no verdadeiro. E aí ele vai falar, se a gente poderia colocar, assim, digamos assim, falar, escrever conforme o original, a gente poderia dizer assim, o versículo é: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, a gente poderia dizer, todo aquele que está ultrapassando a doutrina de Cristo. Esse verbo está no particípio presente, né? E dá a ideia que estava acontecendo. Não é uma hipótese que João está dizendo assim, olha, irmãos, cuidado, que pode ser que apareça alguém que ultrapasse. Não, João está, se a gente for pegar o original, João está dizendo que esses homens já estão agora ultrapassando a doutrina de Cristo Jesus. De novo, vou dizer, não é uma hipótese, já estava acontecendo. Era algo real ali para aquela igreja a quem João está escrevendo, né? E a gente pode ver também que João provavelmente está se referindo ao apelo dos falsos mestres quanto à necessidade dos cristãos progredirem na doutrina de Cristo, deixando para trás os rudimentos ensinados pelos apóstolos, ou seja, e isso era algo comum desses homens gnósticos, que nós já vimos bastante o que é esse gnosticismo, mas eles diziam assim, olha, agora eu tenho a verdade das verdades, né? É algo transcendental. Aquilo que o Paulo pregou, aquilo que o João pregou, não é bem desse jeito, né? É dessa forma, é algo transcendental. Você quer ter o pleno conhecimento? Então vamos para o transcendental, né? Então eles buscavam isso. Então o que eles queriam era mesmo progredir em algo que começou ali com os apóstolos. Isso é falso. Veja, o que aconteceu na igreja de Gálatas, né? Os Gálatas ali, Paulo vai dizer, olha, me admira vocês terem passado tão depressa daquilo que eu ensinei. Para eles não era apenas Jesus, era Jesus mais a guarda do sábado. Era Jesus mais a lei, Jesus mais circuncisão, né? E é justamente isso, olha, eles estão ultrapassando o Evangelho, é como se Cristo encarnado não era mais suficiente, agora vamos progredir, né? Vamos melhorar o nosso cristianismo. E aí nós temos isso, né? Aqueles gnósticos se declaravam mesmo, digamos assim, né? Eram os progressistas. Hoje temos os progressistas, mas ali os gnósticos se achavam os para frente, os progressistas, né? Vou progredir a minha fé, achando que o que eles estavam ensinando era realmente a verdade. E você vê mesmo, né? Isso tem um espírito do enganador, do anticristo. Veja o que o Paulo vai até dizer para Timóteo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade,
é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente, olha como Paulo vai descrever esses homens, por cuja mente é pervertida e privados da verdade. Já pensou? Esses homens que ele vai dizer que não concorda com a sã doutrina, com a doutrina sadia de Cristo Jesus, né? Não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esses homens têm a mente pervertida e estão privados da verdade. Esse privados da verdade, ainda tem mais, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, avarentos, né? Estão correndo atrás do dinheiro. Mas essa privados da verdade, lembre da passagem de Romanos 1, Paulo vai dizer, olha, a ira de Deus se revela do céu contra todo aquele que retém a verdade em prol do engano. Esses homens mesmo estão privados dessa verdade porque estão possuídos por espíritos enganadores. É o espírito do anticristo que age por meio deles, né? Veja a seriedade disso mesmo, irmãos. É algo mesmo que a gente não pode deixar passar, não pode fechar o olho para o que está acontecendo no mundo. E nós vamos ver mais para o final um pouco mais sobre isso, né? E até é o que fala, o que João vai dizer, olha, versículo 9 de 2 João 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não persevera, olha o que ele